Do Império Romano à Idade Média, da Revolução Francesa à Segunda Guerra Mundial e chegando aos dias de hoje. Uma coisa se manteve constante: o ódio aos judeus. Desde o ataque de 7 de outubro de 2023, comentários e atos antissemitas inundaram as redes sociais e manifestações pró-Palestina mundo afora. E isso nos levou a uma pergunta: por quê? Nós estamos em 2025 e ainda presenciamos esse tipo de atitude. Então decidimos ir a fundo nisso, buscar entender por que o mundo odeia os judeus. Esses vídeos retratam manifestações que aconteceram 2 dias após o atentado de 7 de outubro de 2023. Isso nos leva a uma pergunta: o que leva pessoas a protestarem a favor daqueles que perpetraram o ataque e não a favor das vítimas? A resposta é óbvia: o antissemitismo. Mas antes de mais nada, o que é antissemitismo? A definição segundo Aurélio é: o repúdio aos semitas, aversão aos judeus, pessoas que têm como religião o judaísmo ou nasceram e vivem na cidade de Israel. Mas para entendermos o antissemitismo nos dias de hoje, precisamos explorar sua origem. Para isso, a gente vai voltar um pouco no tempo, para 70 depois de Cristo, na Judéia. O judaísmo foi fundado por Abraão no ano 2000 a.C., na região da antiga Canaã, que veio a se tornar a Judéia, atual território de Israel. No ano 70, a Judéia, que era uma província então controlada pelo Império Romano, foi palco de uma revolta dos judeus contra a dominação romana. O imperador Tito reprimiu brutalmente a rebelião, destruindo Jerusalém. Como consequência, os judeus foram mortos, escravizados ou expulsos de sua terra ancestral, espalhando-se pelo Mediterrâneo e pela Europa. Essa dispersão chamou-se diáspora judaica e marcou o início de quase 2 milênios de expulsão, sofrimento e perseguição do povo judeu. Mesmo longe de casa, os judeus mantinham sua religião e cultura, que os tornava um povo diferente nas sociedades em que viviam. Os judeus sempre se recusaram a ter a sua cultura assimilada às outras. Eles se recusavam a renunciar à sua fé e à sua tradição, o que os tornou alvo de perseguição durante séculos. Nos anos seguintes à morte de Jesus Cristo, com a propagação e o crescimento do cristianismo no Império Romano, o ódio aos judeus ganhou uma justificativa religiosa poderosa: serem atribuídos à morte de Jesus Cristo. Essa acusação é conhecida como deicídio. Anos depois, durante a Idade Média, os cristãos intensificaram a sua perseguição. As sociedades eram majoritariamente cristãs e os judeus representavam uma minoria pouco significativa. Durante as Cruzadas, por exemplo, os cristãos a caminho da Terra Santa massacraram comunidades judaicas inteiras na Europa Central, tendo-os como infiéis, tão odiados como os muçulmanos. Multiplicaram-se também mitos conspiratórios contra os judeus. Difundiu-se a mentira de que eles praticariam rituais macabros como o libelo de sangue, acusação falsa de usar sangue de crianças cristãs em rituais. Eles passaram a ser culpabilizados de todos os males que acometiam a sociedade na época, como fome, desastres naturais, peste negra. Os judeus serviam como excelentes bodes expiatórios. Cria-se então uma teoria conspiratória de que supostamente os judeus agem de forma coordenada e maligna para prejudicar o resto da humanidade. Essa é uma ideia que infelizmente permanece até os dias de hoje. Instaurou-se também uma política de conversão à força ou de expulsão em massa em vários reinos da Europa. O Reino da Inglaterra expulsou os judeus em 1290, da Espanha em 1492 e de Portugal em 1497. Essas expulsões eram acompanhadas de confiscos de bens, ou seja, os judeus que eram expulsos tinham os seus bens confiscados. Uma motivação nem um pouco espiritual, mas econômica. Com o final da Idade Média e o início da Idade Moderna, o antissemitismo não deixou de existir, mas ele se transformou. Com a Reforma Protestante, em 1517, a religião deixou de ser o centro da sociedade, o centro do mundo, e passou a ser o sentimento de nação, a identidade nacional. Isso levou a um debate: se e como devemos integrar os judeus na sociedade europeia moderna. Depois da Revolução Francesa, em 1789, os judeus obtiveram emancipação e cidadania plena. Mas isso não era sinônimo de tolerância. Eles eram vistos como estrangeiros dentro do seu próprio território,
Mesmo quando eles eram nacionais daquele território, quando eles eram cidadãos daquele território, eles ainda assim eram vistos como intrusos. E aí surgiu um antissemitismo de cunho nacionalista. Toda a crise, todo o problema que a nação tinha, os judeus eram culpados de traição, de sabotagem. Eles eram os grandes alvos. Um caso emblemático aconteceu na França no final do século XIX. Um oficial do exército francês que era judeu, Alfred Dreyfus, foi acusado de traição, espionagem a favor da Alemanha e condenado num clamoroso erro judiciário. Não existia nenhuma razão, nenhuma evidência lógica ou palpável de alguma forma para que o Alfred Dreyfus fosse condenado por traição, além do fato dele ser judeu. Inclusive, a mídia nacionalista na época pedia inclusive a morte dos judeus. No século XX, a fundamentação para o antissemitismo mudou. Deixou de ser uma questão nacional e política e passou a ser uma questão racial. Pensadores antissemitas da época distorciam teorias biológicas para colocar os judeus como uma raça inferior, raça entre aspas, inferior por conta da sua genética semita e oriental. Em 1905, na Rússia czarista, foram publicados os Protocolos de Sião, que eram um texto falso forjado pela polícia secreta da Rússia que acusava os judeus de uma conspiração para dominar o mundo. Coisa que não fazia o menor sentido e reforça aquela ideia que a gente falou antes sobre o complô judaico para a dominação mundial. E lembra que a gente falou que na Idade Média os judeus estavam se tornando indivíduos importantes, grandes comerciantes e tal? Então, no século XIX isso ficou ainda mais claro. Eles se tornaram grandes banqueiros, pensadores, intelectuais, comerciantes, e isso incomodava muita gente. Como observou a filósofa Hannah Arendt, os judeus ficaram ricos, mas perderam seu poder, porque eles se tornaram os alvos perfeitos para as frustrações sociais. Criou-se a ideia de que o judeu era um parasita que vivia às custas do Estado. Existia o sentimento de que o judeu era o capitalista explorador, que não tinha lealdade nacional. E também era um intruso racial que não pertencia àquela nação europeia. Isso tudo que a gente falou nesse capítulo parece familiar? Pois é. Isso tudo criou a fundação, o terreno fértil para o pior cenário possível: o nazismo. 4 years, swings in honor past Hungary's strongman Admiral Horthy. The young men of the new German Reich welded into a mighty war machine. O final da Primeira Guerra Mundial decretou a derrota da Alemanha, o que levou os países vencedores a assinarem o Tratado de Versalhes, que estabeleceu uma série de restrições à Alemanha e prejudicou profundamente a economia alemã, levando o país a uma catástrofe econômica na década de 20. Se tornando um terreno fértil para ideologias políticas extremistas como o nazismo. Panfletos antissemitas espalhavam que os grandes culpados pela derrota alemã na guerra foram os judeus. Quando Adolf Hitler e seu partido nazista começaram a ganhar apoio, eles exploraram profundamente esses ódios e mitos antissemíticos. Já nos anos 20, Hitler bradava em seus discursos e em seu livro Mein Kampf sobre eliminar os judeus da Alemanha. O nazismo incorporou o antissemitismo como pilar central de sua ideologia. Quando Hitler chega ao poder, em 1933, o antissemitismo passa a ser política de Estado. Judeus foram expulsos de cargos públicos e tiveram seus comércios boicotados. Em 1935, as leis de Nuremberg retiraram a cidadania alemã dos judeus e proibiram casamentos entre judeus e arianos. Na noite de 9 de novembro de 1938, conhecida como a Noite dos Cristais, milícias nazistas incendiaram sinagogas e destruíram milhares de lojas e casas de judeus. Cerca de 30 mil judeus foram levados para campos de concentração. Durante a Segunda Guerra, o antissemitismo culminou no Holocausto, um esforço sistemático coletivo para eliminar todos os judeus da Alemanha. O regime se expandiu por toda a Europa e criou campos de extermínio industriais, equipados com câmaras de gás para assassinar milhares por dia. O resultado disso a gente já conhece. Cerca de 6 milhões de judeus perderam suas vidas em poucos anos. Aproximadamente 2/3 dos judeus que ocupavam a Europa. Esse é o exemplo mais extremo de antissemitismo da história. O que eu quero que você entenda é que esse horror não surgiu do nada. Ele se apoiou em séculos de preconceito e estereótipos que já existiam na sociedade europeia. Nesse capítulo a gente vai voltar só mais um pouquinho no tempo, bem rapidamente. Porque nos capítulos anteriores a gente falou principalmente sobre como o século XIX e XX
alavancaram o antissemitismo no mundo. Lembra do caso Dreyfus que a gente falou, aquele erro judiciário tremendo? Isso incomodou um pensador na época chamado Theodor Herzl, que é considerado o pai do sionismo. Ele fundou a teoria de que os judeus só estariam seguros se eles tivessem um Estado próprio. Essa ideia da construção de um Estado judeu é o sionismo. No primeiro congresso sionista, realizado em 1897 na Basileia, foi definido que os judeus deveriam retornar para o que uma vez foi sua terra natal, antes de serem expulsos pelo Império Romano na diáspora. Lembra que a gente falou no começo do vídeo? E essa seria a região da Palestina. Aquela região, naquela época, ela era habitada majoritariamente por árabes muçulmanos, mas não existia um Estado palestino, não existia um Estado árabe. Aquilo fazia parte do Império Otomano. E existiam assentamentos judeus à época. Então estima-se que um pouco antes do primeiro congresso sionista, na região de Jerusalém, os judeus eram maioria proporcional, né? Eles eram o maior grupo existente na época, considerando os cristãos e os muçulmanos também. Nas décadas seguintes, milhares de judeus emigraram para aquela região por conta do antissemitismo crescente na Europa. E ao final da Primeira Guerra Mundial, o controle da região passou do Império Otomano para o Reino Unido, que prometeu construir um Estado judeu. E isso elevou os ânimos e acirrou conflitos entre judeus e árabes palestinos. E ao final da Segunda Guerra Mundial, com todo aquele extermínio dos judeus, a construção de um Estado judeu se tornou ainda mais importante. Em 1947, a ONU elaborou um plano de partilha da Palestina, em que incluía a famosa solução de 2 estados, sendo um Estado judeu com aproximadamente 55% do território e um Estado árabe com 45% do território. A cidade de Jerusalém, por conta da sua importância histórica para diversas religiões, seria internacionalizada. Os judeus aceitaram o plano, mesmo tendo fronteiras muito difíceis de defender e não tendo Jerusalém, que era uma cidade que naquela época já era de maioria judia. Os árabes rejeitaram a proposta. Então foi aí que, em 14 de maio de 1948, os líderes sionistas declararam a independência de Israel. Isso deixou 5 nações árabes absolutamente furiosas, que levou à invasão de Israel no dia seguinte à independência. A despeito de serem 5 países contra apenas Israel e contra todas as apostas, Israel venceu a guerra. Isso gerou um problema de refugiados palestinos que foi chamado de Nakba, ou a catástrofe. Mas o que ninguém fala sobre esse Nakba é que também existiu um problema de refugiados judeus. Entre 800 mil e 1 milhão de judeus foram expulsos de terras governadas pelo Islã à época. E foi aí que, mais uma vez, o antissemitismo ele se ressignificou. Após a Segunda Guerra Mundial e o extermínio massivo de judeus, os antissemitas não podem mais falar abertamente que eles querem o extermínio e a eliminação dos judeus. Então eles dizem que eles são contra o sionismo ou o Estado de Israel. Coisa que a Aliança Internacional pela Memória ao Holocausto, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre essa organização, considera uma característica antissemita. Porque se você odeia o Estado judeu que mantém os judeus seguros, você também odeia os judeus. Nos dias de hoje, o antissemitismo adquiriu uma nova face. Embora ainda haja células neonazistas e grupos extremistas, esses grupos não têm uma relevância muito significativa para difundir o antissemitismo. Nos últimos anos, os conflitos entre Israel e grupos árabes, como o Hamas e o Hezbollah, acordaram um novo sentimento antisionista, a ideia de que o Estado de Israel é ilegítimo e não deveria existir. A gente começou esse vídeo mostrando imagens lamentáveis de manifestações que aconteceram 2 dias após os atentados de 7 de outubro. E essas manifestações revelaram que defender o fim do Estado de Israel pode ser uma atitude popular. A gente tem visto uma enxurrada de comentários nas redes sociais acusando Israel de genocídio. Essa é uma acusação infundada e perversa, porque acusar de genocida um povo que sofreu genocídio é, no mínimo, uma forma velada de antissemitismo. Mas aí você me pergunta, Bruno, então eu não posso criticar o Estado de Israel? Sim, você pode criticar o Estado de Israel como Estado ou qualquer outro Estado no mundo. Mas é curioso pensar que essas críticas são sempre seletivas, né?
O tratamento dado a Israel na Palestina é bem diferente do que é dado ao Islã, por exemplo, quando eles cometem massacres bárbaros, como o que está acontecendo com os drusos na Síria. Em 2023, depois da eclosão de mais um conflito entre Israel e o Hamas, o número de atos antissemitas quadruplicou, chegando a 1.774 incidentes reportados. Na Europa como um todo, relatórios recentes da União Europeia indicam aumentos impressionantes. Mais de 400% de incidentes antissemitas foram registrados após outubro de 2023. Esses incidentes incluem desde insultos e ameaças até ataques a sinagogas e escolas judaicas. Alguns slogans antissemitas popularizaram no mundo, como o mais famoso, do rio ao mar, a Palestina será livre. Você pode achar que é uma frase inocente, mas ela implica na eliminação total do Estado de Israel, do Rio Jordão ao mar Mediterrâneo. No mundo ocidental, diversas manifestações apoiam o Hamas por entender que eles são um grupo revolucionário contra o imperialismo americano, ainda que esse grupo mate e torture civis. O mais curioso é que o Hamas visa toda a eliminação do mundo ocidental. O Hamas executa homossexuais por serem homossexuais, repudia completamente os valores ocidentais e estariam dispostos a eliminar desde minorias sexuais, religiosas, até o mundo ocidental e capitalista como um todo. E por aqui não é difícil encontrar pessoas defendendo esse grupo. É o curioso caso dos frangos pelo açougueiro, ou Chickens for KFC. Por questões políticas e discordâncias com Israel e os Estados Unidos, o presidente Lula deixou a Aliança Internacional pela Memória do Holocausto. Por conta de disputas de poder, a gente esquece o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e ignora o sofrimento de um povo que, inclusive, reside no Brasil. A verdade é que o antissemitismo está em alta. O Hamas e grupos terroristas estão vencendo uma guerra ideológica. Construir narrativas que parecem sutis de defesa a grupos fragilizados enquanto atacam o sionismo e o Estado de Israel. Em 70 d.C. surgiu um sentimento muito perigoso por questões políticas do Império Romano. A diáspora foi um exílio político dos judeus que ficaram distantes de suas terras por milhares de anos. Contudo, os anos seguintes ressignificaram esse exílio e construíram um ódio de fato, um preconceito que vai além de questões políticas, que foi como começou tudo, mas para questões até raciais e diversos mitos que permeiam até hoje o pensamento antissemítico, como a ideia do complô judeu, de conspirações judias para dominar o mundo, do judeu ser um capitalista explorador, enfim, de se atribuir ao judaísmo características que são genéricas, que não necessariamente representam o todo, mas sim poucos indivíduos, ou sequer representam alguns indivíduos. Mas hoje em dia existe um grande perigo. O potencial do antissemitismo se tornar alguma coisa palatável, se tornar alguma coisa normal. A ideia de que Israel é um país opressor que está cometendo um genocídio pode levar as pessoas, principalmente os jovens e até pessoas letradas, a acreditarem que Israel é um estado perigoso e que, portanto, os judeus também. É a forma de se popularizar o antissemitismo. Responder a pergunta que fizemos no início do vídeo, que é por que o mundo odeia tantos judeus, envolve não apenas explorar historicamente o que é o antissemitismo, mas reconhecer que ele ainda está vivo e precisa ser combatido. O compromisso do ponto é sempre com a verdade. Aqui a gente não tem medo de ofender lado A ou lado B. Se você gosta de conteúdos que nem esse, sobre geopolítica, sobre questões de religião e de questões históricas, se inscreve no nosso canal, deixa o nosso joinha, compartilhe nosso vídeo para os seus amigos, porque só assim a gente consegue crescer e atingir mais pessoas e fazer um conteúdo ainda melhor. O conhecimento é fundamental para que a gente não repita os erros do passado. É importante a gente saber, a gente entender, para que massacres como o Holocausto nunca mais aconteçam. Para isso, nós estamos aqui, a serviço de vocês. Muito obrigado pela sua audiência.